Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Descomplicando a Sua Vida com o Alcoolista. Nessa série eu descomplico a cabeça do alcoolista para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. O episódio de hoje é: o alcoolista pode escolher parar de beber? Afinal de contas, o alcoolismo é uma doença, ele pode escolher parar de beber? Que história é essa? Então eu vou falar bastante sobre isso hoje. Por que esse tema é muito importante para você entender? Por que esse tema vai levar você a deixar a sua vida mais fácil e levar quem você ama a parar de beber? Pelo seguinte, a maneira com a qual você compreende o alcoolismo muda muita coisa. Muda o quê? Muda a forma que você se sente a respeito. Muda a maneira que você reage ao alcoolista. Muda a forma com a qual você vai tentar resolver este problema. Muda as suas expectativas, se isso pode melhorar ou não, ou o que esperar dessa situação toda. E, claro, vai mudar a sua esperança de se isso vai mudar, se isso vai melhorar ou não. Então, uma das doenças mais complicadas de se compreender cientificamente é o alcoolismo. Por mais que ela seja uma doença muito comum, é uma das doenças mais difíceis de se classificar. Porque ela não é uma doença normal, como a maioria, como o modelo médico tradicional se propõe a classificar as doenças. E eu vou te falar um pouco disso, mas eu não vou me deter a toda a questão técnica, tá? Eu vou chegar num ponto de vista bem prático. Mas é importante que você entenda isso, porque muita gente vai te falar: olha só, o alcoolismo é uma doença, então por ser uma doença fatal, progressiva, contagiosa, a pessoa perde o controle sobre o consumo de álcool, então é por isso que ele bebe, é por isso que não tem muito o que fazer, é por isso que tem que chegar no fim do poço. Então, então acaba gerando muito conflito de opinião, mas isso não veio do nada, tá? Isso não veio do nada, isso veio de muitas coisas. Eu não vou falar da história inteira, mas eu vou começar da seguinte parte. No começo da era científica dos estudos de problemas psicológicos ou de comportamento, tentavam classificar essas condutas, essas alterações, da mesma forma que se classificava qualquer outro tipo de doença. E como é que as doenças eram vistas antes? Como é que muitas outras doenças eram estudadas? A pessoa tem uma infecção, a pessoa tem, diabetes, começou a parar de funcionar uma parte do corpo dela, e isso justifica aquilo que está acontecendo. Só que eles pegaram então para testar, pegaram um modelo animal para explicar, para tentar entender o modelo da dependência de uma substância. E pegaram ratos em laboratório. Isso é normal, tá? Para várias doenças psiquiátricas ou não, pegam ratos para tentar estudar a biologia da coisa. Então começaram a colocar, resumindo para você, colocaram ratos em gaiolas e tinha a opção entre alimento e entre alguma substância química que possa gerar dependência, tá? Ou morfina, ou cocaína, de repente até álcool, tá? Fizeram muitas experiências. E daí o que acontecia? Os ratos, ao experimentar essas substâncias, eles continuavam experimentando as substâncias e deixavam de comer. E paravam de se alimentar. Eles só utilizavam as substâncias e acabavam morrendo de fome, de tanto comer, de tanto buscar essas substâncias. Vou desativar um pouquinho os comentários só para não me desconcentrar, depois eu habilito novamente. Então é o seguinte, o rato acabava morrendo porque ele tinha que escolher entre a substância e comida, e ele escolhia a substância. Então isso é uma doença, poxa, a pessoa morria. Então quer dizer o quê? Extrapolaram dessa explicação dos ratos que a pessoa não tem controle. Um ser humano também, numa circunstância de escolher entre alimento e uma substância, ele vai escolher a substância e essa seria a doença da dependência. E assim talvez fosse explicado o alcoolismo. Então, o alcoolismo seria uma doença com a qual a pessoa perde o controle do consumo de álcool e não tem como escolher o que vai fazer, que realmente o cérebro dela está alterado. Certo? O cérebro dela está alterado, estragou o cérebro dela, esse é o órgão que está modificado, esse é o problema. Então, algumas pessoas têm o cérebro vulnerável a isso e vão ficar dependentes e acabou. Certo? Então, esse foi o começo da explicação científica sobre a dependência de substâncias e de álcool. Só que a coisa não é bem assim.
Tá? E isso daria uma discussão enorme que eu não vou entrar, eu só vou passar, explicar a base para você também ter um raciocínio crítico e ter a sua opinião. Em 1978, né? Mas foram publicados em 78 até 81, um psicólogo canadense chamado Bruce Alexander e os colegas dele, da Universidade de British Columbia, do Canadá, fizeram um teste, fizeram uma experiência que chamava o Parque dos Ratos. Eles olharam para essa experiência de ratos confinados que escolhiam mais uma substância química do que alimentos e eles acharam estranho. Peraí, o rato morre porque ele fica usando essa substância. Mas peraí, o contexto desse rato não é normal. Esses ratos que estão sendo estudados aí, eles são ratos sociáveis. E no contexto da experiência, eles estavam isolados, numa gaiola totalmente pequena demais para o tamanho deles, sem convívio social, então as necessidades básicas desses ratos não eram atendidas, eles estavam numa situação de confinamento e sofrimento, então não era um comportamento que você pudesse esperar do dia a dia normal. Aqueles ratos não estavam em condições normais. E daí começaram a fazer um teste, esse pessoal aí, esses psicólogos começaram a fazer um teste. Colocaram os mesmos ratos, da mesma experiência, a mesma substância. E na época eu acho que era heroína, se não me engano, os primeiros experimentos eram com heroína. E daí colocava a heroína lá para o rato experimentar e alimento do outro lado, igualzinho. Só que a diferença era a gaiola. A gaiola desses ratos era maior, era como se fosse o paraíso dos ratos. Era uma gaiola muito maior, com outros ratos, era o parque dos ratos. Então o rato tinha lá a heroína e o alimento, e também tinha todo um contexto social de interação com outros ratos, tinha um espaço físico agradável e interessante. Então o que aconteceu? A porcentagem, a quantidade desses ratos que começaram a ficar dependentes de substância foi extremamente menor. Foi estarrecedoramente menor. Então, peraí, o que acontece? Que negócio é esse? Se o problema é no cérebro, se a pessoa não consegue se controlar, que ela ficou escrava da substância, que negócio é esse? Não faz sentido. Porque se você pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença de alergia, fulano é alérgico a amendoim. Não interessa o lugar que ele tiver. Não interessa se ele está na praia, se ele está no campo, não interessa se ele está no hotel 5 estrelas, ou não interessa se ele está embaixo de uma ponte. Se ele entrar em contato com amendoim, ele vai ter uma reação alérgica. E aquilo vai fazer mal para ele. E ele vai ter todos os sintomas desse problema. Agora, se você coloca uma pessoa que é um alcoolista num contexto diferente, aquele alcoolismo é capaz de não surgir e aquele alcoolismo é capaz de desaparecer. Que loucura isso, né? Que loucura isso, porque se a gente for pensar, é um modelo de doença, e eu não estou dizendo que não é doença, mas eu estou dizendo que é um modelo de doença esquisito demais, é um doença estranho para a mentalidade científica antiga. Né? Então, por isso que muita gente ainda vai falar para você, olha só, alcoolismo é isso. Não tem negócio, é exatamente isso que eu estou te dizendo. O alcoolismo é complexo e por várias razões. Por exemplo, outro dado que mostra que a dependência de qualquer substância, não só do álcool, ela é uma doença estranha, tem uma história bem famosa da Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos contra o Vietnã, os soldados americanos comeram pão que o diabo amassou. E durante a guerra, eles tomavam tiros, sofriam lesões e recebiam altas doses de morfina, de opioides, que são da classe da heroína, né? Substâncias consideradas altamente causadoras de dependência. E durante a guerra, esses soldados usavam altíssimas doses e tinham um padrão de dependência dessa substância, lá no Vietnã. Só que quando esses soldados, milhares e milhares de soldados estavam com padrão de dependência lá no Vietnã, só que quando esses soldados voltaram para suas casas, uma quantidade muito pequena deles exigiu tratamento, exigiu qualquer modificação para a dependência de opioides. Porque essa dependência de opioides sumiu. E aí? O cérebro dele não tinha deteriorado? O cérebro dele não tinha estragado?
e agora ele não ia ficar dependente para sempre? E como é que explicaria também uma substância que causa tanta dependência quanto morfina, né? Ser aplicada a torto e direito nas cirurgias ortopédicas, por exemplo, ou outros procedimentos que se fazem em hospitais, a pessoa fica recebendo semanas de remédios que viciam e elas não ficam viciadas. E aí? E aí que acontece o quê? Não é tão simples assim. Aí agora, se você não entende, e eu vou te convidar para entender de uma outra forma o alcoolismo. Uma forma mais moderna e uma forma que a ciência hoje entende como a mais aproximada. Tá? Porque a gente não tem uma certeza real por conta da complexidade, mas a gente está cada vez mais próximo de entender o alcoolismo como uma doença mental que não é bem como a gente achava antes. É uma doença de aprendizado cerebral. Tem vários fatores, mas acima de tudo é uma doença de aprendizado cerebral. Quando um hábito se repete. Esse hábito vai se repetindo, a pessoa vai bebendo cada vez mais. Isso vai mudando o cérebro do alcoolista. Beleza, se você for tirar uma foto com exames de imagem especiais, você consegue ver que uma pessoa que está bebendo há muitos anos, o cérebro dela se ilumina de uma forma diferente. Daí a pessoa olha para aquilo e pode pensar, então esse cara mudou para sempre, o cérebro dele estragou, ele virou um alcoolista e esse é o problema do alcoolismo, o cérebro dele estragou. Só que assim, essas mesmas modificações cerebrais, elas são vistas em pessoas que têm qualquer outro comportamento disfuncional e repetitivo. Compras patológicas, jogo patológico, dependência de sexo e pornografia. Então, peraí, não tem nenhuma substância agindo e o cérebro também deu essa modificada, também modificou. Então isso mostrou pra gente que talvez, olha, o que mais faz uma pessoa continuar bebendo e querendo beber e tendo prejuízos com isso, tem a ver com um modelo de aprendizado cerebral. E o cérebro, eu vou falar bastante sobre isso hoje, tá? E o alcoolismo, a gente não pode entender ele como uma coisa rígida, sempre é igual para todos. E essa é a maior besteira que as pessoas caem e é o que mais faz perder, uma das coisas que faz perder muito tempo. O alcoolismo é diferente de pessoa para pessoa. Ele acontece de formas diferentes de pessoa para pessoa. Por quê? Não é porque o álcool é diferente, o álcool é igual, é um cérebro igual, poucas diferenças da resposta cerebral, poucas diferenças da resposta orgânica. Né? Algumas pessoas têm uma resposta diferente à substância do álcool, mas não é tão diferente assim. Só que os alcoolistas são diferentes entre si, por quê? Uma mãe de três filhos pequenos, que bebe uma garrafa de vinho todas as noites antes de dormir, depois que o marido deixou ela para ficar com o amante. É um tipo de problema com álcool, né? Agora, o rapaz de 22 anos, que vive com os pais e bebe pesado desde os 18 anos, vive desmaiando por aí, não consegue evoluir no trabalho, nos estudos, ele bebe porque acha que é uma coisa da juventude. É um problema com álcool? É um problema com álcool, bem diferente. O senhor de 60 anos, que sempre bebeu bastante, mas realmente perdeu o controle depois que descobriu um câncer de próstata. E aí começou a beber demais. Bem diferente. Um homem de 35 anos que bebeu pesado, nunca deixou que ninguém mandasse nele, que hoje mantém um bom emprego, mas não consegue manter um bom relacionamento, porque quando bebe ele fica insuportável. Ou o cara da fila de transplante de fígado, que segue bebendo, né? O fígado dele estragou e ele tem que fazer um transplante de fígado, mas ele segue bebendo escondido da família e do médico. São pessoas todas que têm um problema com álcool. Ou aquele médico que no dia de plantão dele resolve tomar uma taça de vinho no jantar. Problema com álcool. Piloto de avião que vai tomar uma dose uma latinha de cerveja antes de fazer um voo. Problema com álcool. Né? Pessoas se colocam em risco com álcool. Só que são muito variados, só que eles têm características em comum. E quais são as características mais comuns que existem para você? E quais são os sintomas mais comuns que existem que você, familiar, sofre quando tem um problema com o álcool dessa pessoa que você ama? Uma carga pesada para você. Uma carga pesada para quem está ao redor, não é mesmo? Os filhos ficam desamparados. Não é a mesma coisa. O relacionamento com os filhos fica uma droga, ou às vezes até inexistente. E a carga fica toda para você. Aí ele não resolve nada com os filhos. Ele dá um péssimo exemplo.
E a carga de resolver tudo isso fica para quem? Fica desequilibrada. Aí ele bebe muito, aí às vezes começa com xingamentos, começa com um comportamento de estupidez, não consegue levar uma vida financeira organizada, a vida sexual é um lixo, fica com uma falta de habilidade de lidar com as emoções muito grande. E aí quem que vai pagando o preço disso? Quem que vai pagando o preço a conta desse negócio todo? Ele fica por você, não é mesmo? Você que está ao redor dele. Porque ele fica numa zona de conforto muito grande. Por quê? A vida dele com álcool é mais colorida, tem mais curtição, tem menos responsabilidades, é mais fácil viver assim. E vai virando um hábito tão profundo, tão arraigado, que ele começa a achar que a vida não tem graça sem o álcool, que não vai ter sentido, que não tem nada melhor para fazer do que ficar bebendo. Ele daí começa a achar que a única atividade interessante é beber. E ele ainda acha que não tem problema algum, que ele consegue controlar a hora que ele quiser. Ele acha que não tem prejuízos. Mas ele tem prejuízos. O que acontece? Às vezes ele vira motivo de piada, né, dos amigos, as pessoas ao redor começam a achar ele, a família, às vezes começa a achar ele que vira motivo de piada. Ele perde a criação dos filhos. Porque não é só os filhos que perdem. Né? Que se você tem um filho, poxa, o prazer que existe em você criar esse filho, você estar próximo, você criar um relacionamento bom com esse filho, ele perde. Ele não consegue ser uma pessoa produtiva quanto seria. Ele vira uma pessoa isolada socialmente, começa a viver uma vidinha só dele. E ele vai se sentindo cada vez mais sozinho. Aí começa a ter alterações de humor. E muitas vezes ele é estúpido com as pessoas que ele mais ama e precisa. E ele vai perdendo a admiração do que os outros tinham por ele. E sem falar na vida financeira, né? Fica super desorganizada, o pouco dinheiro que tem gasta com álcool ou com bobagens. Daí os planos para o futuro, de guardar dinheiro para ter segurança, ou até mesmo viajar no fim do ano, viram coisas completamente inexistentes. Né? Às vezes não consegue nem ajudar a pagar as próprias contas. Não consegue manter ou se desenvolver no emprego, né, que vai remunerar ele melhor. Não consegue reagir a crises, tipo essa agora. Vai reagindo mal às coisas, vai piorando sempre as coisas. Aí ele não consegue crescer nos empregos porque não se destaca, faz o mínimo. Aí quando não perde o emprego. E se ele for autônomo, o serviço dele vai ficando ruim, as pessoas não vão querendo mais o serviço dele. Aí vai começando a criar uma bola de neve. E ele vai fazendo o quê? Vai fugindo de todos esses problemas, bebendo mais e mais. Enquanto alguém vai suportando o resto das responsabilidades que eram para ser dele. Eram para ser dele. E esse hábito de beber faz o quê? Esse alcoolismo isola a pessoa da família. E ela começa a ter uma vida paralela. A família às vezes começa a ter uma vida completamente paralela. E uma das coisas que eu mais escuto é a seguinte: Vitor, como pode o vício ser maior que o amor pela família? Como é que pode? Talvez você já tenha se perguntado isso. Como é que o vício pode ser maior que o amor que uma pessoa tem pelos filhos, pelo amor que a pessoa tem pelos pais, pelo amor que a pessoa tem pela pessoa que casou? E olha, eu vou te dizer categoricamente, o vício não é maior que o amor pela família. Não é maior que o amor pela família. A questão é qual? Ele está hoje numa zona de conforto e a situação saiu do controle. A situação saiu do controle. Só que assim, ó, é possível recuperar esse controle. E se tem alguém que pode fazer alguma coisa para resolver, para reverter isso tudo, para tirar ele dessa zona de conforto e colocar ele numa zona de crescimento, é você. É você. Mãe, esposa, filho, irmão, irmã, enfim, o familiar que ama e se importa. Justamente o familiar que acaba arcando com toda essa carga. Só que qual que é o problema? Arcar com essa carga é um efeito colateral do alcoolismo, que não pode ser arcado. Você não pode arcar essa carga toda sem fazer nada para que isso acabe, para que ele passe a pegar essa carga de volta para ele. E você que convive com ele é a pessoa que mais tem condições de poder mudar isso. Você que ama essa pessoa, você que se importa com essa pessoa, você que sofre com os prejuízos dessa pessoa, você que quer poder fazer planos com ele no futuro,
Você que quer ter um companheiro dentro de casa, uma pessoa que você possa contar. Só que você precisa fazer isso do jeito certo. E como é que você vai começar fazendo isso? A primeira coisa que você precisa é modificar a forma que você olha para o alcoolismo. Lembra que eu falei no começo? A forma que você compreende o alcoolismo muda tudo. Muda como você vai se sentir em relação a isso, muda como é que você vai reagir em relação a isso, muda os seus comportamentos, muda a sua esperança de quanto isso vai melhorar. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não enxergue o alcoolismo só como uma doença. Isso é uma discussão acadêmica, isso é uma discussão política, não é uma discussão para você ter dentro da sua casa. Enxergue sim que o alcoolista está preso nessa zona de conforto, as coisas saíram de controle, mas assim, não enxergue como uma doença que não adianta fazer nada a respeito. Que ele deve ser tratado como um café com leite, que ele não tem decisão nenhuma sobre beber ou não, que ele não tem o que fazer a respeito, que ele é vítima do alcoolismo dele, que ele não tem escolha e por isso não há nada que se possa fazer, só aceitar, só deixar ele chegar no fim do poço. Não, de jeito nenhum. Isso não pode acontecer. Você fica paralisado, olhando, meu Deus, ou desesperada, porque, poxa, se é só uma doença, se não tem escolha, como é que vai ser? Porque daí tem gente que usa, é bem interessante, tá? Nessas rodas de grupos, né? Eu gosto muito de grupos, para grupos de tratamento, de grupos de terapia para dependentes químicos, alcoolistas, assim, né? É muito comum e é muito eficaz isso. Surge volta e meia uma questão, que é a seguinte: o alcoolismo tem cura? Todo mundo pergunta, o alcoolista sempre chega com essa pergunta, assim, o alcoolismo tem cura? E daí, o que eles querem saber? O que qualquer um que pergunta isso quer saber? Porque o conceito de cura é complexo. O que significa para um, o que significa para outro? Às vezes a pessoa, quando escuta, não, alcoolismo tem cura. A pessoa usa isso para voltar a beber. Ou, o alcoolismo não tem cura. A pessoa pode usar isso para continuar bebendo. Pô, não tem cura, não tem o que fazer, então vou me entregar. Então a questão não é ficar discutindo esses pormenores. O que interessa? A pessoa que tem problema com álcool, a pessoa que já criou todos esses problemas com álcool, ela não pode beber. Não cai na armadilha de não, ele é impotente, não, ele é incapaz. Ok, é mais difícil para ele não beber? É mais difícil para ele não beber. Ele sofre com essa situação? Às vezes sim, às vezes não. Ele precisa fazer mais? Ele precisa fazer mais. Ele pode fazer mais? Ele pode fazer mais. Ele é capaz? Ele é capaz. Mesmo se o alcoolismo veio desde a adolescência? Mesmo se veio desde a adolescência. Mesmo se tem componente genético? Mesmo se teve componente genético. Mesmo se já morou na rua por 10 anos buscando álcool? Mesmo se já morou 10 anos na rua buscando álcool. E como é que você vai fazer isso? Você, familiar, como é que você vai fazer para reverter essa situação? Você precisa, se você quiser reverter isso, tirar ele da zona de conforto e colocar ele na zona de crescimento. E você precisa sair da zona de sofrimento, de ficar só arcando com as coisas que acontecem, e você também se colocar numa zona de crescimento. Percebe o descompasso? Ele fica numa zona de conforto e você fica no extremo, na zona da dor. É para os dois entrarem na zona de crescimento. Você sair da zona da dor e ele sair da zona do conforto. Porque daí se cria um ambiente muito mais favorável, porque o ambiente muda tudo. O ambiente muda tudo. Em questão de dependência química, em questão de alcoolismo. E você vai começar a fazer o quê? Entendendo que que você precisa tirar, que a partir do momento em que você realmente começa, a enxergar o alcoolismo dessa maneira, que você precisa colocar ele na zona de crescimento, você já começa a ter um entendimento sobre o alcoolismo que leva à sobriedade. É o primeiro passo, um primeiro momento. E para que aconteça o quê? O que você quer ver com essa pessoa? O que você quer ver acontecendo com essa pessoa?
Não é simplesmente parando de beber. Ah, se parou de beber, resolveu. Isso, claro que é uma intenção. Só que isso não é a coisa toda. Você precisa colocar ele na zona de crescimento também, para que ele possa crescer, ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa organizada, responsável. E algo que hoje para você pode parecer loucura, pode ser muito distante para você hoje. Você olha a pessoa como é que ela está hoje, você pensa, poxa, não tem que fazer, essa coisa é terrível, o alcoolismo dominou a vida dele. Só que assim, eu vou te contar uma coisa que talvez nunca alguém tenha te dito. O alcoolismo não é uma sentença final. O alcoolismo não é uma sentença final. O cérebro humano está em constante mudança. Diziam antigamente que, olha, depois de adulto, o cérebro para de se desenvolver. Depois de adulto, o cérebro para os neurônios param de se multiplicar. Os neurônios são as células que tem no cérebro. É o que faz a gente ter a capacidade de pensar e de viver, né? Capacidade de se relacionar, capacidade motor, enfim. Agora, a gente já sabe hoje que o cérebro está, mesmo em adultos, em constante mudança. Um mecanismo que chama plasticidade neural. Que é o quê? Se você for ver, tem muitas pessoas que têm sequelas de derrames ou vítimas de acidentes que recuperam lesões, às vezes que voltam a andar depois de muitos anos de continuar estimulando, de continuar repetindo comportamentos positivos. Né? No caso do alcoolismo, seria colocar ele na zona de crescimento. Tem até um livro bem interessante sobre essa questão do cérebro, tá? Que se chama A Neurocientista que Curou o Próprio Cérebro. A Neurocientista que Curou o Próprio Cérebro. Cientista que curou o próprio cérebro. Esqueci o nome dela agora. É Jill Taylor. Bem interessante. É uma neurocientista que teve um derrame. Ela vivenciou o próprio derrame cerebral, né? Teve um acidente cerebral, vascular. E o cérebro dela perdeu algumas funções que ela teve que recuperar ao longo do tempo. E como é que recupera essas funções? Se colocando em ação, estimulando da forma certa. O cérebro recebendo os estímulos certos. E às vezes a pessoa que convive com o alcoolista não se dá conta, fica tão ansiosa, tão preocupada, tão focada na ideia de doença, que ela não se dá conta de que os estímulos que você familiar vai gerando dia após dia vão mudando a zona de conforto que ele está, vão mudando o lugar que ele fica, vão mudando a percepção que o alcoolista tem dia após dia a respeito do que é mais interessante de ser feito. Certo? Que doença louca é essa? E daí tem muita discussão, tá? E eu não estou dizendo que não é doença, até porque o motivo de classificar isso como doença, na minha opinião, ele tem a ver com várias coisas, tá? A primeira delas é a gente entender que essas pessoas estão em sofrimento e que elas precisam de intervenções externas, muitas vezes, né? Que elas precisam de apoio social de algum tipo, não necessariamente um tratamento médico, às vezes um tratamento médico, e que essas pessoas precisam de alguns cuidados, precisam de uma estratégia diferente para lidar com elas, precisam de legislação diferente, né? Precisa ter uma pessoa que se perde totalmente na droga, por exemplo, vai lá e rouba alguém. Isso é um crime, mas ela precisa também de uma reabilitação, entende? Então, esses motivos políticos e sociais fazem a gente precisar de uma classificação de doença. Só que, ao mesmo tempo, se a gente usasse uma política social, e eu vou te dar um exemplo aqui, porque isso também se enquadra no que você faz na sua casa. Se tiver uma política social que pegasse todos os alcoolistas e classificasse que o alcoolismo é uma doença, então, portanto, quem tem alcoolismo pode se afastar do emprego e receber um benefício, um auxílio financeiro por causa do alcoolismo que incapacita a pessoa para o trabalho, que seria normal para uma pessoa que quebrou a perna, que seria normal para uma pessoa que, sei lá, desenvolveu um câncer, né? Se fizer isso para o alcoolismo, tem uma garantia, ele vai piorar. Se fizer do mesmo jeitinho, ele vai piorar, porque precisa tirar o alcoolista da zona de conforto, precisa criar nele um interesse por mudar. Se a família, por exemplo, ficar tirando todas as consequências negativas, abafando as coisas, ou até mesmo só criticando a pessoa e colocando ela na zona de sofrimento, né? Que o familiar fica na zona de sofrimento e às vezes acha que colocar o alcoolista na zona de sofrimento vai fazer ele mudar.
Só que o alcoolismo, olha só, tudo que eu falei, isso só fez ele beber mais. Então a gente tem que colocar ele na zona de crescimento. E você também tem que sair da zona de sofrimento. Certo? Porque isso vai melhorando dia após dia, isso vai estimulando o cérebro a mudar. Isso vai trazendo uma recuperação consistente e cada vez mais forte ao longo do tempo. Um alcoolista que hoje não consegue recusar bebida, que ele vai num lugar e ele não consegue recusar bebida, significa que o aprendizado cerebral dele está fraco para recusar bebida. Só que ao longo do tempo, quanto mais tempo ele ficar sem beber, quanto mais tempo ele se esforçar para recusar bebida, mais forte ele vai ficar nisso. Igual um músculo. A força de vontade é igual um músculo. Quanto mais a pessoa desenvolve, mais ela vai ficando habilidosa nisso, mais ela vai ficando forte nisso, mais ela vai ficando capaz de viver bem, de viver sóbria, de contribuir com a casa, de se responsabilizar pelos seus problemas, realmente de crescer. Crescer. E às vezes a pessoa fica com pensando que é uma doença, fica com pena, acha que a pessoa não pode sofrer nada, não pode ter nenhum desafio na vida, tenta colocar o alcoolista numa bolha às vezes. Uma bolha que ele não pode ser incomodado, que tudo tem que ser do jeito dele, porque senão vai piorar, porque senão ele não vai ser capaz. Isso passa uma mensagem meio estranha, isso passa isso é o raciocínio de pensar que o alcoolismo é uma doença que torna ele incapaz, e um café com leite. E isso que aleja o alcoolista emocionalmente também, certo? Então, para o YouTube, Instagram, eu vou habilitar os comentários para perguntas, tá? Para quem está ao vivo aqui poder fazer perguntas. Mas para o YouTube eu vou finalizar aqui. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, porque eu sempre respondo. Ou você também pode me perguntar no direct do meu Instagram. Curte esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque assim você vai estar me ajudando a divulgar para outras pessoas que também precisam e que também vão se beneficiar dessas informações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!